Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, para você que Olá, está aí pessoas. agora, escutando esse podcast maravilhoso que a gente está gravando e está lançando semanalmente para você. Eu quero Sim, saber se sim. você já compartilhou o nosso podcast, Já né? avaliou no Spotify? Já avaliou no Spotify? Você já foi dar um like no vídeo do YouTube? Porque a gente tem o nosso podcast em vídeo no YouTube também, se você quiser assistir. Gente, muito bom ter vocês aqui de novo. Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Guilherme, estou aqui também com o. Matheus, estamos já. A gente já está habituado, né, agora a gravar. Eu só vou fazer um comentário, agradecer os feedbacks das pessoas que têm escutado. Tem sido bem legal ver os comentários também, a galera mandando mensagem, Sim. alunos também que sempre comentam, indicam Na, temas na semana também. passada, inclusive, a gente recebeu um comentário que eu achei muito fofo, que foi: que delícia de conversa Que no programa, gostoso. no programa com a Rayane, que a Ray participou aqui com a gente. Então, muito obrigado pelo seu feedback, pelo seu comentário, muito obrigado por estar com a gente aqui todas as semanas, ou de vez em quando também, mesmo que não seja todas as semanas. Uhum. Mas a gente segue, né? E aí, aos poucos, a gente vai estruturando e a gente vai, enfim, criando um espaço aí de diálogo, que é o que a gente está Sim. buscando. Uma Boa? boa conversa, né? Vamos para o tema de hoje. Hoje é um tema talvez um pouco mais denso, um pouco mais conceitual, Teórico. mas vamos tentar fazer uma conversa, né, como a gente sempre faz, de um jeito um pouco mais leve, que seja acessível para as pessoas, considerando que tem várias pessoas que não são aqui da psicologia, né, mano? Uhum, uhum, Então, sim. Eu acho que é essa a nossa tentativa também, né? Não ficar restrito aos temas da psicologia, mas pensar essa psicologia aplicada também, articulando com temas da isso, atualidade também, enfim. perfeito. Então, olha só, o tema de hoje é um tema, para mim, muito caro, muito, enfim, que eu tenho muito apreço, porque ele é uma proposta, né, um conceito, uma perspectiva trabalhado por uma professora que eu tive a oportunidade de estudar junto com ela nos Estados Unidos durante o meu doutorado, que é a professora Ana Stetsenko. E a professora Ana Stetsenko, ela propõe um conceito chamado posicionamento ativista transformador, que em inglês é Transformative Activist Stance. Então, é importante a gente colocar isso, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse conceito, porque a Ana, enfim, tem publicado livros, artigos, etc., sobre esse assunto, e é um assunto que a gente achou que poderia ser interessante tanto para a psicologia quanto para as pessoas que não são da psicologia, né, Mar? Uhum, sim, sim. Acho que também, pensando nesses conceitos, né, a Ana, ela sendo uma pessoa que está dentro da psicologia histórica e cultural, acho que ela dá uma atualizada em algumas ideias do Vygotsky também, ou uma, não atualizada, uma continuada, né, acho que nas ideias do Vygotsky. Eu acho que pensar o posicionamento ativista transformador nos tempos atuais, acho que faz muito sentido, né? Não só faz sentido Muito. pensando na história da teoria, mas acho que pensar nesse momento, nesse contexto político, social, econômico que estamos, né? Então, eu estou compartilhando a minha tela aqui para quem está assistindo no YouTube ou para quem está assistindo o vídeo no Spotify também, mas eu também vou descrever aqui o que eu estou compartilhando, como a gente sempre faz, né? Então, eu estou compartilhando um artigo da professora Ana Stetsenko chamado Agência Radical Transformadora, Continuidades e Contrastes em relação à agência relacional e implicações para a educação. Esse artigo é um artigo de 2023, então é um artigo recente aí, né, dos últimos 3 anos. Tem uma questão de tradução, que a gente já vai falar agora, né, então, Uhum, aqui foi traduzido como agência radical transformadora, mas a gente tem usado mais esse termo de posicionamento ativista transformador. uhum. E, bem, o que é isso? Do que se trata, né? Vou tentar dar um contexto aqui de uma maneira ampla e sem é difícil, né? Sem aprofundar Sim. muito, mas também Uhum, sem ficar muito superficial. Bem, qual que é a ideia da Ana? Acho que para começar, a gente precisa saber que nos Estados Unidos, na língua inglesa, o uso da palavra agency como agência
que é o que a gente está traduzindo aqui, é um uso bastante comum no dia a dia, né? Então, é uma coisa que na nossa cultura não é muito comum, a gente não costuma usar muito o termo agência para capacidade de ação de uma Uhum. pessoa, né? De agir, Mas né? Tipo, é a agência nesse tipo, lugar. de agir, né? Exato. Ou de reagir, que é uma crítica, inclusive, que a Ana faz, né? Mas no inglês isso é bem comum, né? Usar o termo agency para essa conotação. Então, essa é a primeira coisa. Então, do que a gente está falando quando a gente está falando de agência radical transformadora ou posicionamento ativista transformador? A gente está basicamente falando sobre a capacidade que as pessoas têm de agir no mundo. E aí, tem uma coisa que é interessante, eu vou até parar de compartilhar minha tela aqui, senão eu vou querer ficar lendo o texto enfim, se precisar eu compartilho de novo aqui e a gente pega alguns trechos. Mas qual que é a ideia principal? Então, a ideia principal é que nós, seres humanos, temos uma possibilidade, uma capacidade de agir no mundo, e que essa ação no mundo transforma, ao mesmo tempo, o mundo e nós mesmos, certo? Então, é um pouco desse princípio. Então, a Ana vai colocar essa ideia e ela vai falar que a agência radical transformadora, que é o que ela vai defender, é a possibilidade do sujeito fazer isso de uma maneira consciente, de uma maneira crítica e com a intencionalidade de transformação social e de superação das opressões, das desigualdades sociais e do que a gente vai chamar de status quo, que é o que está determinado, que está posto aí na sociedade no presente momento. Então, a Ana vai assumir um posicionamento, vai fazer uma defesa de que essa agência, ela acontece no mundo, com as pessoas, ela é necessariamente coletiva, então mesmo que seja uma pessoa sozinha atuando no mundo, ela só consegue atuar porque há um coletivo, né? E a atuação dela parte do coletivo e tem como finalidade o coletivo, necessariamente, porque a sociedade é coletiva, a cultura é coletiva, então tudo que a gente tem para a gente poder agir no mundo vem de apreensões da cultura, e quando a gente age no mundo, a gente materializa coisas, a gente faz transformações sociais que impactam no desenvolvimento de outras pessoas. Então, o desenvolvimento, né, muito alinhado com a perspectiva do Vygotsky, a Ana vai falar que o desenvolvimento é necessariamente coletivo, que foi uma coisa que a gente falou, inclusive, no nosso último programa. Então, a grosso modo, é mais ou menos isso que ela está discutindo. E aí tem uma reflexão importante que é como que a gente pode, então, promover esse posicionamento ativista transformador, no nosso caso da prática profissional da psicologia, mas a gente pode pensar isso dentro de outros contextos, com outros profissionais também. Como que a gente pode promover que as pessoas assumam uma posição crítica, que elas compreendam as contradições da realidade, que elas compreendam as origens das contradições que elas estão observando. Então, a origem da desigualdade social, a origem de por que 1% da população concentra 30%, 40% da renda, né? Enfim, da onde vêm essas coisas, qual é a origem dessas coisas, para que essas pessoas possam atuar no mundo de uma maneira mais crítica, mais consciente e com a intencionalidade de superação dessas condições. Entendendo que a construção dessa consciência crítica não se dá comigo sozinho, fechado no meu quarto, refletindo sobre o mundo, mas se dá em consonância com o mundo, em interação constante com o mundo e com as outras pessoas, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, acho que é esse mais ou menos o contexto, né? E Ficou mais ou aí, menos acho claro? que Espero que sim. eu acho que aí pensando para além do conceitual, né? É pensar como que hoje, eu acho que uma questão que eu fiquei aqui refletindo enquanto você falava, como que as nossas formas de relação, a forma que o mundo está organizado, acho que até pegando discussões que a gente fez em outros episódios aqui, que a gente falou de solidão, rede social, etc. Como que essas formas de viver, elas estão, eu diria que elas são limitadoras da potencialidade de ter um posicionamento ativista transformador, né? Porque acho que a todo momento a gente está sendo limitado de viver essa coletividade e limitado. E aí não que ela não aconteça, né? Porque acho que esse é um ponto interessante também. Não é que você tem ou não tem, né? Acho que esse é um ponto interessante, né? De Isso. pensar. Porque Boa. acho que em algum nível a gente sempre
sempre tem ali. Mas acho que é um ponto da gente pensar de que forma que a gente pode construir. E aí a gente não está falando só de prática psicológica, né? Mas a gente falando de uma sociedade que tenha mais isso, né? Tipo, de como que a gente Uhum, potencializa os sujeitos a se posicionarem, a poderem refletir, a poderem entender ali, acho que o contexto da onde estão inseridos, né? Porque a gente vem falando, assim, acho que do quanto que acho que esse processo de isolamento das pessoas tem causado impactos ali na vida, né? E eu fico pensando que esse isolamento não se dá também só numa dimensão que a gente estava falando da solidão, né? Não se dá só numa dimensão também assim de sentimental, eu comigo mesmo, mas isso me limita coletivamente, né? E aí acho que esse é o principal ponto, que acho que até o que a é, gente acabou chegando à conclusão no episódio passado, mas acho que e aí pensar no Taz, eu acho que para mim explica o porquê que a gente estava falando daquilo, porque acho que quando a gente está falando de sujeitos isolados, e aí a gente está falando ou de um suposto isolamento também, né, Gui? Porque acho que tem esse falseamento de eu não percebo que estou isolado, aí a gente cai num nível de uhum, alienação que impede cada vez mais isso. esses sujeitos de posicionarem A coletividade, né? isso, É, exato, exato. E aí, enfim, sim, acho que sim. eu fiquei pensando muito de como que as formas de vida hoje vão impedindo isso, né? Vão limitando, cerceando, enfim. Uhum. Eu Eu fiquei. acho que a gente cai de novo numa posição, porque assim, ó, voltou? Uhum, Tá. É, tinha sumido. Então, peraí, deixa eu voltar. Então, eu acho que a gente cai de novo numa posição que é a gente fazer uma análise, porque assim, ó, uma coisa que eu tenho pensado é como que a gente supera também o discurso de que as coisas precisam mudar, mas a gente efetivamente tem muita dificuldade de construir isso na prática. Para mim, essa uhum, é uma grande questão. Então, é, por um lado, a gente cai num lugar ainda que é um lugar de analisar criticamente o contexto da sociedade contemporânea atual e da gente identificar que tem um monte de contextos, na verdade, que, se a gente pegar lá o Spinoza, ele vai falar que diminui a nossa potência de ação. uhum, Né? Inclusive, abrindo um parênteses rápido, a gente fala, né, desse posicionamento ativista transformador, dessa agência radical transformadora e tal, e tem outros autores que também falam de capacidade de ação, potência de ação, Spinoza é um deles, o Vygotsky também fala, o Klaus Roskamp, da teoria crítica alemã também fala, enfim, o Martin o Baró também Baró, fala, né? uhum. Então O a gente Paulo tem vários Freire, em algum nível, autores, o também, acho que. próprio Paulo Freire, Uhum, exato. Então, apesar da Ana estar colocando esse conceito, não é que essa ideia seja totalmente inédita, né? Eu acho que tem outros autores que também vão propondo isso e dá para a gente ir tentando articular algumas questões. Mas, então, por um lado, a gente se depara com essa sociedade que tem um trabalho em escala 6 por 1, que a gente não tem espaço de lazer, de descanso, que a gente está o tempo todo mediado pelo uso das tecnologias, a gente está se afastando de espaços de coletividade, que as pessoas ganham pouco, em sua grande maioria, né? Que a gente não tem garantia de nada em relação à estabilidade política e econômica, a sonhar o futuro, um monte de coisas que a gente, inclusive, algumas delas já falamos uhum, aqui e podemos aprofundar mais profundamente. Então a gente separa com essa sociedade que também está organizada, a Agnes Heller vai falar isso, né? Está uhum, organizada de uma forma a alienar o sujeito, uhum, a afastar o sujeito do pensamento crítico. uhum, Por outro lado, a gente tem essa lógica do posicionamento ativista transformador como uma defesa, a gente tem a necessidade de tentar superar as condições absurdas de adoecimento psicológico e transtorno psicológico que a gente vivencia atualmente, né, que está evidente em todos os dados e análises que são feitas atualmente, etc. Então, assim, como que a gente rompe com isso? Porque a gente já sabe que essa sociedade é adoecedora, a gente já sabe que essas relações estão adoecendo as pessoas, não é à toa que a gente tem um recorde de transtornos mentais, de ansiedade, de depressão, de um monte de coisa. Mas eu acho que a gente ainda tem um desafio grande de como. Como que a uhum. gente, como que a gente retoma esses espaços que são potentes de transformação social, né? E aí esse No como. artigo, não Eu ia pode falar, falar pode só, falar. e esse como, além do psicológico, né? Acho que também, acho que é só. Isso.
Isso, exato, além do psicológico. Até porque a psicologia não vai resolver todos os problemas do mundo, então, Exatamente, né, acho que exatamente. tem uma questão concreta aí para a gente pensar. No artigo, a Ana faz uma defesa por espaços de contextos educativos. No caso ali, ela traz o exemplo do trabalho feito pelo Eduardo Viana, que é um professor brasileiro, né? Hoje mora nos Estados Unidos, tá? Ele foi aluno da Ana, orientando dela. Ela traz um exemplo de um contexto de educação não formal. Então, a gente poderia pensar esses contextos como espaços potentes de transformação social. Então, espaços onde a gente tem um grupo coletivo de jovens, onde a gente tem um grupo de profissionais, de funcionários, a gente tem uma instituição que a gente pode entrar lá e criar esses espaços de compartilhamento de experiências, de pensamento crítico, de uso da arte, como é a nossa defesa também e tal. E a gente pode pensar nos contextos de educação formal também, nas escolas, né, enfim. Mas para mim ainda fica assim um desafio, fica pode ser um desejo, uma Uhum. mobilização pessoal, de ficar pensando um pouco isso, assim, tipo, como que a gente pode potencializar esses espaços? Acho que o nosso grupo de estudos, por exemplo, o coletivo, é um desses espaços que potencializa. Uhum. Mas será que é suficiente? Será que não tem outras coisas que a gente pode fazer? Será que não tem outros espaços que a gente pode mobilizar? Né? Será que as pessoas que estão ouvindo têm contextos que elas poderiam organizar pessoas, grupos, para discutir um determinado tema, para fazer encontros, para tentar aprofundar questões do dia a dia, reflexões do dia a dia, para que a gente também se solidarize com o sofrimento das outras pessoas, as pessoas possam compartilhar e elas saibam que elas não estão sozinhas nos seus sofrimentos, sabe? Enfim, a partir desse conceito, estou falando muito aqui, Uhum. mas a partir desse conceito, eu fico pensando todas essas questões, né? Para onde ir? Pensando na possibilidade que a gente tem de mobilização social, o quanto que isso parece ser o caminho necessário para a gente poder ter um futuro Uhum. melhor, mais justo, com menos sofrimento, mais igualitário, enfim, e Sim. assim sucessivamente. Porque eu acho que quando você faz essa provocação inicial, né, de tá, a gente tá falando que tem que mudar, mas mudar o quê? Como, né? Tipo, acho que trazer É. um pouco para prática. E não só prática no sentido de ações totalmente organizadas, no sentido de um projeto específico, mas eu acho que também a gente pensar esse modelo de, a gente poderia dizer, eu não quero cair fazer um adendo aqui, eu não quero cair num papo meio religioso ou até de lifestyle, assim, não é nesse sentido que eu tô falando, mas eu acho que envolve uma ética de forma de viver, sabe? Tipo, de poder olhar para esse coletivo, porque enquanto você falava, eu fiquei pensando sobre isso, né? De como que a gente constrói isso na, no cotidiano, né? Eu sempre fico pensando disso em alguns momentos em sala de aula, por exemplo. O quanto que os contextos educativos, né, de um modo geral, e aí eu não estou falando só na universidade, mas na escola, como a gente vai sendo socializado. Eu lembrei muito do Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, que ela vai Uhum. falando um pouco sobre Muito bom livro, por o sinal. ser professor e tal, etc. E fiquei pensando o quanto que essa ideia, então, de promover de construir espaço, de dar condições para que os sujeitos possam se posicionar criticamente e de forma transformativa, eh, elas têm que estar, isso tem que estar com a gente, acho que em todo momento. Então, eu penso muito em sala de aula. Então, e qual que é, por exemplo, a aula que eu vou construir ali? Vai ser uma aula puramente expositiva, que os alunos depois na prova vão ter que reproduzir aquilo, e que, a meu Uhum. ver, isso limita as possibilidades dos alunos, dos estudantes poderem se posicionar criticamente, ativamente, de modo, enfim, crítico. E aí eu tenho pensado um pouco nisso também, para além de que é o que a gente tá falando, para além de práticas no sentido de um projeto, então a gente falou do coletivo, por exemplo. Eu acho que de ter isso no cotidiano, sabe, de pensar sobre isso, de poder potencializar, e não eu pensando, eu que vou fornecer essa potência para o sujeito, porque é o que o Paulo Freire fala, né, que a transformação Uhum. ela não se dá de cima para baixo, mas com. Uhum. Então Uhum. eu tenho pensado muito nisso, assim, porque
vou contar uma história. E aí, enfim, os alunos vão lembrar disso. A gente estava uma vez organizando o seminário e tava aquela coisa, né, de tem tantos temas, os grupos precisam ter X número de pessoas. E aí eu falei, tá bom, eu peguei e falei pra turma assim, eu falei, gente, então se organizem aí. Tipo, ó, os temas são esses, precisa ter tantos alunos e tal. E a turma não chegava num consenso, assim, eles não chegavam. Uhum, Aí uma aluna pegou e falou assim pra mim, professor, eu acho que tem que você decidir, tipo, decide aí e tal. E aí eu falei, não, gente, eu não vou fazer isso. Vocês se uhum, organizam e vocês me falam qual que é, tem o tema e tal. Demorou mais tempo, a gente gastou quase uma aula inteira, uma noite inteira para poder resolver isso, mas no fim deu uhum, certo. Mas eu fiquei. E esse exemplo me pegou muito, porque do quanto que a gente está acostumado a estar submetido. Então vem alguém, e aí pensar o papel do professor historicamente, né? Esse papel de autoridade, que decide, que organiza, que pune até. E o quanto uhum, que isso limita um posicionamento ativista transformador, né? Só que, enfim, tem esse desafio, né? Não dá para a gente poder pensar. Ou principalmente na educação, né, que a gente está falando, tô falando no contexto de ensino superior, não dá pra gente pensar isso vindo de modo tão organizadinho, né? Porque a gente é socializado a todo momento a não saber lidar uhum, com isso uhum, também. De como assim sim. eu vou me organizar? Como E assim eu acho, posso e falar, acho né? que tem Enfim. pressões e dinâmicas institucionais que mantêm a gente nessas posições, né? Exato, No exato. trabalho, na escola, né? Enfim, são lugares que se organizam para que alguns falem mais, alguns tenham maior poder de decisão e etc., e outros tenham menos, né? Então, tem uma questão institucional também, acho que colocada, que é difícil romper. Eu abri de novo o texto aqui, só para colocar, para ler para vocês esse trecho, que eu acho que tem um pouco dessa definição do que a gente está falando, desse posicionamento, né? Então, a Ana escreve aqui: a agência radical transformadora trata de lutas contra a desigualdade, a opressão econômica, o racismo e outras formas de injustiça, pois estão operando dentro das comunidades locais, incluindo escolas, mas também porque, inevitavelmente, fazem parte da dinâmica histórica e politicamente contingente geral, em conexão com contextos mais amplos da luta histórica mundial. Então, acho que é um pouco nesse sentido. Pensar a agência, enfim, insurgente também, que a Ana vai usar esse termo aqui no texto, é esse movimento, é assumir essa postura, né, esse posicionamento de transformação do que está posto, de superação das desigualdades, das violências, enfim, dos desafios da contemporaneidade, né? E fazer isso de uma maneira consciente, pensada, intencional. Acho que esse é um aspecto importante, né, do que a gente está falando. Então, eu acho que esse exemplo que você traz, né, Mar, eu acho que é um exemplo de convidar as pessoas a terem uma postura mais ativa. Eu, particularmente, gosto de fazer essa diferenciação, e aí, enfim, né, eu acho que é uma coisa, é uma síntese que eu chego a partir Uhum. do que eu já li da Ana e tal, que eu acho que, assim, de maneira geral, nos contextos que a gente está inserido, principalmente quando a gente é aluno e tal, tem uma expectativa que a gente tenha uma postura passiva. Então, é uma postura assim, ó, senta aí, fica quieto, presta atenção na aula. Você só vai perguntar quando o professor permitir, e é isso. Então, tem uma lógica de uma postura passiva e que você só reage quando o contexto te possibilita. Uhum. Eu acho que a gente, por exemplo, chegar num contexto educacional e a gente falar, ó, você pode montar o grupo do jeito que você quiser, ou você pode se organizar em relação aos temas que vocês estão interessados, etc e tal, você está convidando eles a ter uma postura mais ativa, mais participativa, né? Então, tá, beleza, vamos construir esse negócio junto, a gente pode escolher os temas, a gente pode escolher o grupo, a gente pode assumir uma postura mais de participação mesmo. Uhum. Mas ainda existe uma estrutura que está posta, que é definida, inclusive, pela própria dinâmica institucional. E eu acho que tem um terceiro movimento, que é onde a gente tenta chegar, que é essa postura ativista. Que Uhum. daí é convidar a pessoa para ser coautor, né? Para ser coprodutor do contexto, para repensar, inclusive, a estrutura. Uhum. Então,
como que a gente faz essa passagem, né? De um lugar mais passivo para um lugar mais ativo, para um lugar ativista, propriamente dito, onde a gente passa a propor coisas novas, onde a gente passa a propor uma realidade, construir uma realidade que seja melhor para as maiorias populares, como o Martim Baró, por exemplo, vai defender. Então, eu acho que é um pouco desse o desafio que a gente tem. Eu concordo com você, eu acho que é uma postura ética que a gente assume na vida. Eu acho que é muito difícil você conseguir ter essa postura no trabalho e não ter essa postura em outras relações Aham. sociais. Até Acho porque muito o difícil. sujeito não tá separado, é a mesma pessoa, né? Tipo, Exato, né? Mas acho que tem contextos que são mais propensos, que são mais fáceis, e contextos que a gente tem um pouco mais de ferramenta e de instrumento também, e tem contextos que a gente tem menos. uhum, E aí essa é uma questão, né? Como que a gente pode fazer isso? Retomando também o Paulo Freire, ele também vai falar que não existe emancipar algumas pessoas e não emancipar outras. Então, enquanto tivermos pessoas que não estão emancipadas, que não têm uma possibilidade de se colocar no mundo em plena potencialidade, uhum, capacidade, a gente ainda está vivendo numa realidade opressora, né? uhum, Então, enfim, acho que a gente tem isso como horizonte. Talvez a gente tenha isso como ethos, né? Nesse sentido mais amplo da ética mesmo. sim, Mas é desafiador. sim, sim. Não, e tô pensando um pouco nesse sentido, assim, se a gente vai falando é, que não tem como, sei lá, emancipar um, não emancipar o outro, pegando um pouco nesse sentido, o Paulo Freire também fala, né, que eu não emancipo ninguém, mas Uhum, nós fazemos juntos também, acho que traz essa dimensão da coletividade, é, que eu acho que isso dá muito a ideia também de processo, né? Então, é. acho que esse é um outro ponto. Então, quando a gente vai falando de que o processo de transformação ele não vai acontecer tipo em uma ação e aí, bom, aconteceu a mudança, né? Inclusive, acho que você falava outro dia sobre o processo, por exemplo, da Revolução Francesa, né? Que a gente Uhum, conta ela como se, tá, foi algo que aconteceu. Não, foi um processo de 100 anos quase. uhum, A uhum. gente pensar, por exemplo, hoje a gente está vendo ainda a luta por ter a escala 6 por 1. É uma discussão que está vindo já há muito É. tempo e acho que agora ela chega no cotidiano, assim, de todo mundo estar falando e tal. E ainda assim não efetivou nada ainda, porque ainda tá em tramitação. Então a gente vai percebendo, né? Acho que um pouco dessas discussões eu estava vendo que estava um projeto de lei também falando de alterar algumas leis da CLT para poder dar viabilidade para o fim da escala 6 por 1, né? E aí eu fico pensando, olha, são leis da década de 40, de 30 que precisam ser alteradas. Então, Uhum, do quanto que esse processo, eu estou falando de uma lógica muito formal aqui de transformação, que aí a gente pode entrar, né, nas discussões, que isso era uma discussão, por exemplo, que acontecia no movimento negro nos Estados Unidos, de que se a transformação ela deveria ser mais radical no sentido não raiz da palavra, mas violento mesmo, ou se ela deveria ser pela via legal, que inclusive era a uhum, grande discussão ali do Luther King com Malcolm X, né? uhum. E aí a Mais gente fica. reformista, né? Exato, é. E aí eu acho que Uhum, isso é uma discussão que a gente tem até hoje, porque isso é um ponto. A gente está falando de posicionamento ativista transformador, a gente está falando de transformar. é, a lei, e aí isso dá viabilidade, ou a gente está falando de uma revolução, de pegar em armas e tal. uhum, E aí uhum, o ponto, acho que eu não tenho resposta para isso, mas de pensar que isso é processo. Acho que uhum, esse é o uhum, ponto, é uhum. processo, não é uma coisa que vai se dar uma lei, ou até mesmo, sei lá, a gente ir lá e... E da gente também, acho que fazer sempre uma análise histórica e materialista, da perspectiva que a gente assume, Uhum, que que dá para a gente caminhar em direção a um horizonte e ir construindo esse horizonte na medida em que a gente vai realizando o horizonte, na medida em que a gente uhum, vai realizando. A Ana vai falar de realizar o futuro no presente, uhum, né? Então, assim, também desconstruindo a ideia de que a transformação social vai ser um passeio no parque de que vai acontecer em 24 horas e aí todo mundo vai concordar, né? Então, a disputa política, a discussão, a construção conjunta, a mobilização social, né, as várias discussões, os rachas os desafios que aparecem no processo são parte integrante do uhum. processo, né? É histórico, né? Então, é histórico, então, ir lidando com essas demandas conforme elas aparecem. Agora,
como vai acontecer é uma coisa que a gente só descobre conforme o processo acontece, não só em relação a isso, mas em relação a tudo na vida. Mas, de qualquer maneira, isso acho que não é contra, mas talvez vai até a favor de uma ideia de que tá bom, então é isso mesmo, então as pessoas têm que estar envolvidas mesmo, então as pessoas têm que pensar mesmo, então as pessoas têm que discutir mesmo, né? Então, a negociação da estratégia política ou da estratégia do caminho que a gente vai seguir é uma coisa que vai se dar na materialidade. Mas a potencialidade que as pessoas precisam desenvolver, o que a gente pode desenvolver coletivamente, na verdade, para criação dessa condição material de transformação social é o que vem antes. Né? Então, assim, ou talvez, não sei se vem antes, mas talvez difícil, venha junto. Talvez venha difícil junto. colocar antes, né? Porque é processo, né? É dialético. Exato. E também a gente não vai construir uma ação transformadora no mundo, como eu disse, de maneira teórica. E procedimental, né? Como se a gente coloca antes, depois e tal, ficar nesse Isso, lugar. Né? acho que vai acontecer junto. Acho que conforme a gente criar espaços de compartilhamento de experiências, de reflexão conjunta, espaços de fortalecimento do coletivo, a gente também vai construindo uma consciência mais coletiva. E aí a gente também vai escalando isso para outros lugares, tomando outras decisões, pensando em outras dimensões que isso pode assumir, né? Então, enfim, a ideia hoje eu acho que era a gente trazer um pouco do conceito, porque eu acho que é um conceito que ajuda a gente a entender um pouco melhor algumas dinâmicas sociais, né? Eu acho que a teoria deve sempre ajudar a gente a entender melhor a realidade e refletir sobre a realidade, e não o contrário, né? Não é a realidade que justifica a teoria, né? Mas é a teoria que tenta explicar a realidade e serve como lente para a gente pensar a realidade. E acho que fica um convite aqui, acho que para quem está escutando, poder deixar nos comentários aí de formas que vocês imaginam e pensam que podem, acho que promover ou potencializar, potencializar mesmo, é assim a palavra, né? Isso, sim. Potencializar, acho que o posicionamento ativista transformador no cotidiano, né? Porque a gente falou, acho que de alguns exemplos da nossa prática que a gente não consegue falar também distanciado da nossa vida, da vida cotidiana, né? Você citou a Heller, acho que a gente não consegue trazer para além disso, mas de pensar outras práticas, acho que pensando o cotidiano, enfim, acho que seria legal até da gente escutar um pouco e, enfim, acho que Isso, são porque provocações, né? no fim a gente tá no mesmo barco, né? Tá todo mundo no mesmo barco, com as condições de trabalho, com as condições atuais, com esse social que nos constitui. Olha aí, já fazendo uma ponte pro próprio título do podcast. E Mas, acho que é enfim. isso, a gente tá falando muito eu acho que das nuances desse social que vai nos constituindo, e não tratando ele como abstrato, né? Ai, é um problema social. Não, do que a gente tá falando, né? Isso, Enfim, exatamente. mas muito, muito boas reflexões. Mas deixem aqui, gente, nos comentários o que vocês acharam, o que vocês sugerem, e acho que dá pra gente ir conversando. A gente vai sempre tentando também trazendo para os episódios os comentários que vocês vão fazendo, não só aqui na plataforma, mas acho que é bom que aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, fica registrado, mas também o que vocês vão falando pra gente na vida, né? Sim, com certeza. E se você ficou interessado também, procure outras publicações e textos da Ana Stetsenko, do professor Eduardo Viana também. Leiam um capítulo da tese do Guilherme também, que ele fala um pouco disso. Isso, podem ler. Tá disponível na internet. E é isso. E a gente continua. E continuem sugerindo temas. E avaliando a gente no Spotify, no YouTube, em todos os outros lugares. E compartilhe esse programa com alguém que você acha que pode se mobilizar também com essa discussão que a gente fez aqui. Exatamente. Um abraço, gente. Feito. Muito obrigado, gente. Boa semana para vocês. Tchau.